Então, afinal, o que é estratégia dentro do contexto que a gente vai tratar aqui, que é dentro do contexto das empresas? Gente, nesse mundo, a estratégia é dividida em três grandes pilares. Aquilo que a gente chama de estratégia competitiva, que é justamente a análise e o entendimento dos padrões de interação das empresas num dado mercado. Aqui a gente chama que é o estudo e entendimento da arena competitiva, onde a competição acontece. Aprofundando, tem o segundo pilar, que chama-se estratégia corporativa. Essa que a maioria de vocês já estão mais acostumados, que é, a escolha das atividades que eu vou fazer e também daquilo que eu não vou fazer, que estão no meu controle, para a obtenção de vantagem competitiva sustentável. E o terceiro pilar é o que a gente chama estratégia organizacional, que é o design, o desenho, a estrutura dos processos internos e também de hierarquias, de escopos de trabalho, para eu maximizar o desempenho da minha performance. Então perceba que independente dos três pilares que compõem a estratégia dentro de uma empresa, estratégia tem a ver com escolha. E escolha, por definição, tem a ver com limite. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de o entendimento do jogo que eu vou jogar, que é essa arena competitiva que nós falamos. Depois, é a escolha assertiva de como eu vou jogar, que é o portfólio das atividades que eu escolho fazer e aquilo que eu escolho não fazer. E a terceira frente são as escolhas de como eu me organizo em termos de estruturas internas. Então, quando a gente fala dessa última, para trazer ainda mais exemplos e aprofundar ainda mais, a estratégia organizacional está amparada num conceito que chama arquitetura organizacional, que tem três grandes pilares. O primeiro é aquele que a gente chama de alocação de direitos decisórios. Onde que eu aloco o poder de decisão na minha empresa? Exemplo, eu centralizo uma decisão, só tem um tomador de decisão, ou eu descentralizo e muitos podem ser responsáveis e têm a autoridade para tomar aquela decisão. O segundo pilar da estratégia organizacional é o como eu mensuro o desempenho. Então eu vou ter de repente metas em grupo ou metas que promovem o indivíduo. E o terceiro ponto é o como que eu implemento sistemas de incentivo. Então aqui como exemplo, eu vou ter um total compensation, um salário mais focado em fixo ou em variável. E aqui o grande takeaway, gente, é que não tem certo ou errado. Tem aquilo que é adequado para cada contexto quando a gente olha a estratégia competitiva, a estratégia corporativa e o como que a empresa se organiza. Mas aqui tem alguns desdobramentos bem importantes. Então perceba que, se eu quero ter uma cultura interna mais empreendedora, para onde que eu tenho que mover esses três pilares e qual é a harmonia que eu tenho que ter entre os três pilares para eu fomentar uma cultura empreendedora? Então, eu tenho que ter uma tomada de decisão mais descentralizada. Para isso, eu tenho que ter a competência de perceber e conseguir mensurar o desempenho individual e para isso eu consigo ser capaz de incentivar aquela performance superior daquele indivíduo. Se eu quero uma cultura mais conservadora, eu vou para o outro lado. Eu vou centralizar a decisão, eu vou focar mais no grupo e menos no indivíduo e eu vou ter um total compensation, um salário que é mais focado em fixo e menos no variável. Então aqui um exemplo é, nesse último, uma indústria mais tradicional que cresce de maneira marginal e do outro lado a gente tem aquelas compensações famosas do mercado financeiro, onde o fixo é muito baixo, só que o bônus ele é virtualmente infinito. Então é disso que a gente está falando. E reforço, então não tem certo nem errado, tem aquilo que é adequado ao seu contexto. E aí, gente, quando a gente vai para a estratégia corporativa, que é o portfólio das atividades do meu controle que eu escolho fazer e tudo aquilo que eu escolho não fazer. E reforço, a escolha do que não fazer é tão importante quanto a primeira. E no final, da onde que variam, ou da onde que surge essa tomada decisória? Por que eu escolho fazer algo em detrimento de outro? Tudo, no final, tem que bater em mais receita para a minha empresa e ou em menos custo e em menos despesa. No final, o conjunto de atividades que eu faço e o que eu não faço tem a ver com margem, tem a ver com geração de caixa, que é a energia e um dos atributos da estratégia. Então perceba que o que direciona as minhas decisões em estratégia corporativa, o final de linha
é a vantagem competitiva da minha empresa dentro desse cenário. Então, a gente atinge isso através de criação e captura de valor.